Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, dona do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o canal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você chegou aqui hoje, fica sabendo que esse canal é um canal de bate-papo, de muita conversa, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente infelizmente não conhece ninguém. A criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente estar sempre em alerta e cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso do Guy e do Luc. Luc Amblard, de 50 e todos anos, e o Guy Bordenave, de 39 anos, eles moravam juntos há 15 anos. Eles tinham aí uma relação muito harmoniosa, cheia de amor e muito respeito. Eles moravam juntos na cidade de Cuy, que fica a 2 horas da capital, Paris. No dia 9 de março de 2009, a irmã do Guy, a Marie-Laure, ela ligou para a polícia dizendo que ela não estava conseguindo conversar com o irmão dela, o Guy, e era muito estranho esse comportamento, porque todo dia ela conversava com o irmão dela, batia um papo, e faziam já 3 dias que ela não tinha notícias desse irmão. A polícia achou estranho, anotou tudo direitinho e foi até o endereço do irmão da Marie-Laure. Chegando na casa, eles viram que não tinha ninguém, eles chamaram, apertaram a campainha, ninguém saiu. Aí a polícia fez a volta assim na casa e eles descobriram que a porta dos fundos estava aberta. Então eles entraram na casa. Entrando nessa casa, eles viram que tinha traços de, poxa, alguém parece que saiu dessa casa com pressa. A pia tá cheia de louça, parece que eles fizeram um lanche aqui à noite, porque tem bebida alcoólica, muito cigarro. E a polícia viu que no quarto do casal tinha fronha com sangue. Será que isso era algum machucado ou era sinal de alguma coisa pior? Sem respostas, a polícia decidiu começar uma investigação. O Guy e o Luc, eles tinham uma relação bem saudável, eles eram conhecidos nessa cidade de Cuy, e eles não tinham nada assim de picuinha com os habitantes dessa cidade. Eles tinham uma empresa de espetáculo, de dança, circo, teatro, e eles gostavam de falar, principalmente o Luc, ele sempre estava falando, poxa, eu sou rico, eu tenho barra de ouro escondida, eu tenho conta na Suíça, eu sou rico. Os dois, eles sempre estavam em cassinos, jogavam poker, e sempre falavam que tinha muito dinheiro, mas na realidade não era isso não. Eles não sabiam administrar a grana, e eles não sabiam quanto entrava na empresa e quanto saía. E na realidade, ele sempre estava ali no zero pagando de rico. Tentando achar mais pistas para esse quebra-cabeça, a polícia começou a conversar com os amigos, os vizinhos, os parentes. Eles descobriram que o Luc ele já tinha estado na prisão porque ele tinha tido um problema com os impostos, ele não tinha pago os impostos, mas ele não escondia isso de ninguém, todo mundo sabia que ele já tinha passado um tempo na prisão por conta disso. Um dos vizinhos falou também que nesse dia aí que eles desapareceram, foi no dia 7 de março, um sábado, ele tinha visto um furgão branco na casa do casal, ali estacionado na frente. E ele não sabia de quem era esse furgão branco, mas normalmente não tinha esse carro por lá à noite. Uma outra pessoa que veio conversar com a polícia e dizer também que viu o casal vivo no dia 7 de março foi um amigo do casal. Eu vou chamar ele aqui de Frederic. Esse Frederic, ele falou para a polícia que ele foi até a casa do casal no dia 7 de março, almoçou com o casal e depois foi embora. E que ele não tinha um furgão branco. Então não seria ele que estaria ali à noite. Ele até confirmou para a polícia que umas 4h30 da tarde ele tinha voltado para a casa dele. Então o que tinha acontecido com esses dois? Nesse meio tempo aí a polícia conseguiu a quebra do sigilo bancário do casal. E eles descobriram que com o cartão de crédito da empresa do casal tinham acontecido algumas retiradas de dinheiro num caixa eletrônico, mas em Paris. Paris que fica a 200 quilômetros ali da casa do casal. E no dia 8 de março essas retiradas de dinheiro elas tinham sido feitas. Então a polícia anotou tudo isso. Uma coisa que foi bem importante para a polícia e ajudou bastante nas investigações foi a irmã do Guy, a Marie-Paul. Ela foi um dia contar para a polícia que ela encontrou um ex-namorado dela, um tal de Claude Juillet, e ele estava conversando com ela, ele abriu a carteira e quando ele abriu a carteira, caiu um cartão de crédito e ela viu rapidinho que era o nome da empresa do irmão dela. Então ela falou assim, caramba, que esse meu ex-namorado tá com cartão de crédito da empresa do meu irmão que sumiu?
Então ela perguntou pra ele, o que você tá fazendo com a carta do meu irmão? Ele falou, não tem cartão nenhum do seu irmão aqui, você viu errado, achou embora. Ele pegou e foi embora, deixou ela falando sozinha. Como ela achou esse comportamento estranho, ela foi contar isso pra polícia. Deu o endereço do Claude Juillet e a polícia foi interrogar esse cara. No dia 11 de março de 2009. A polícia estava realmente fazendo as coisas rápido, porque quanto mais o tempo vai passando, mais difícil é encontrar a pessoa com vida. Foram interrogar esse cara, então, no dia 11 de março, e ele falou que não tinha cartão de crédito nenhum, que ele conhecia, assim, o casal, já tinha até trabalhado na empresa com eles, e que não tinha nenhuma picuinha com eles, não. Tava tudo certo, tava tudo bem, e ele sempre negava, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Como ele falava que não tinha nada, a polícia falou, então, vamos lá na sua casa pra dar uma vasculhada. E ele falou, pode ir lá na minha casa. Então a polícia foi na casa do Claude Juillet, olhou a casa dele inteira, viu que tinha lá e percebeu que ele tinha um furgão branco. A polícia falou, caramba, você tem um furgão branco aqui e você realmente não esteve na casa desses dois? Não, negava. Ele falou, nesse dia aí que vocês estão falando que ele desapareceu, eu estava com o meu amigo, um tal de Christophe Reillet. Eu estava com o Christophe e a gente estava super longe, ele estava tomando vinho e vendo DVD com ele, não tem nada a ver. A polícia foi atrás desse Christophe e o Christophe confirmou que estava com o Claude, eles estavam tendo ali a noite deles de DVD, de vinho, e eles estavam super longe da casa do casal. Então, como a polícia não tinha provas, não podia ficar mais tempo ali com os dois, liberaram o Claude e o Christophe. Antes de liberar esses dois, a polícia pegou ali o DNA dos dois. Eles não foram nada assim hostis, realmente deixaram a polícia fazer todos os exames, eles realmente estavam neutros, eles não tinham nada a ver com a situação. Então a polícia até achou legal porque eles estavam ali colaborando com as investigações. Mas a polícia estava ali na estaca zero, não tinha pista, não tinha suspeito nenhum. Então a polícia começou a falar nas mídias o que tinha acontecido com esse casal e pedindo para a população o que vocês acharem de diferente, uma pessoa estranha, por favor, entrem em contato. E começou a chegar muita informação nova na polícia. Os habitantes de uma cidadezinha do lado da cidade de Cuy, eles acharam um documento rasgado no meio da estrada. Eles pegaram esse documento, levaram para a polícia reconstituiu o documento, colou as partezinhas e viu que era a CNH, a carta de habilitação do Luke. Então sabia que parece que a pessoa estava tentando desfazer das provas. Outros habitantes levaram até a polícia uma sacolinha e dentro dessa sacolinha tinha um cinzeiro cheio de cigarrinho, bita de cigarro e também uma colher. Acharam também uma fronha cheia de sangue no outro lugar. Então a polícia pegou tudo isso e começou a fazer teste de DNA. Toda a população estava querendo ajudar, todo mundo estava querendo ter uma resposta para esse casal. Eles eram realmente um casal do bem, todo mundo gostava deles, eles eram conhecidos nessa cidadezinha, nessa região. A polícia ali esperando o resultado de DNA, uma pessoa muito importante, o dono de um lava-rápido, ele foi conversar com a polícia e ele disse, olha, no dia 8 de março, teve dois caras, parece que ele estava bêbado, que ele estava meio aluado, lavando o carro lá no meu lava-rápido. E eu fiquei olhando porque eles demoraram tanto para lavar o carro, era um furgão branco, eles lavaram dentro, fora, e normalmente a pessoa só lava fora, eles lavaram tudo e passaram muito tempo. Como eu achei estranho, eu anotei a placa, anotei o dia, e quando a polícia bateu a placa no sistema, era sim o furgão do Claude Juillet, o ex-namorado da Marie-Laure, que era a irmã do Guy, que estava desaparecido. Olha como é que as coisas começam a se ligar. No dia 31 de março de 2009, o resultado de todas as análises de DNA, ela saiu. E foi encontrado, sim, o DNA do Claude Juillet e do Christophe Reillet nas provas que os habitantes tinham encontrado aí no meio dessas estradinhas. A polícia também foi até a casa do casal para estar passando luminol, onde eles viram que tinha muito sangue, recolheram várias provas e encontraram também na casa do casal o DNA do Claude e do Christophe. Então, já pegaram os dois ali, levaram para a delegacia e não tinha mais para onde eles correr não, porque como que o DNA dos dois foram encontrados na casa de duas pessoas que estavam desaparecidas?
Ele detalha para a polícia foi que eles chegaram na casa do casal, pediram dinheiro, vocês estão me devendo, me paga agora, e o casal falou, não, a gente não tem dinheiro aqui, volta outro dia. Não, vocês já falaram isso pra gente, vocês são uns caloteiros, vão pagar agora essa grana, não quero saber não. Então eles entraram de força na casa do casal, amarraram as mãos do casal, colocaram alguma coisa na boca, para eles não ficarem gritando, e começaram a vasculhar a casa inteira, vasculhar para tentar achar dinheiro. Eles não acharam dinheiro e no meio da noite o Claude ele decidiu de pegar os dois, colocar no furgão dele e sair andando, sem rumo. E foi isso que ele fez. Ele disse para a polícia, o Christophe, que quando eram umas 6 horas da manhã mais ou menos, ele parou o furgão, deixou o Christophe no estacionamento e saiu com o furgão e os dois amarrados atrás. Ele não sabe falar para a polícia aonde que o Claude levou os dois, mas ele fala que depois de 1 hora, 1 hora e meia, o Claude voltou para esse estacionamento, pegou o Christophe como se nada tivesse acontecido e os dois voltaram para casa. Ele em momento algum disse para a polícia se ele esteve no momento do crime ou não. Ele nega isso para a polícia nesse momento, falando eu não estive, eu não sei o que ele fez. Eu sei que ele fez alguma coisa porque quando ele voltou, os dois já não estavam mais no furgão. Como a polícia tinha aí essa confissão do Christophe, os dois já ficaram ali em detenção provisória. O tempo foi passando, a polícia não achava corpo. E foi no dia 4 de junho de 2009 que o Claude, aconselhado pela advogada dele, ele decidiu confessar direitinho o que tinha acontecido e falar para a polícia aonde estava o corpo. Ele disse para a polícia que ele não gostava do jeito que o Guy e o Luc eles eram com a Marie-Laure, a irmã do Guy. Eles sempre estavam ali para colocar algum empecilho na relação da Marie-Laure e do Claude. Então na cabeça do Claude era assim, esses dois estão aqui me causando problema na minha relação amorosa, eu tenho que eliminar o problema. Para eu eliminar o problema, eu tenho que eliminar os dois, então eu vou eliminar os dois. Ele conta para a polícia que ele queria fazer as coisas de uma maneira sem chamar atenção, então ele decidiu enterrar os dois vivos, porque ele não poderia usar uma arma porque ia fazer barulho, ia chamar muita atenção. Olha o sadismo desse cara, ele enterrou 2 pessoas vivas. Nesse dia 4 de junho, a polícia foi até o local e realmente encontrou uma fossa profunda. Os 2 corpos do Luc e do Guy estavam sentados nessa fossa, um de frente para o outro. Eles perderam a vida sem saber do porquê. Um olhando para o outro, sem entender. Eles não podiam fazer nada. No resultado das autópsias dos dois, ficou claro que o Luc, talvez ele teria morrido de uma parada cardíaca, porque ele tinha problema cardíaco, mas tinha sim traços de areia no corpo dele, então talvez ele tivesse respirado isso. E com certeza o Guy, ele morreu sufocado com a areia que jogaram nele na hora que eles estavam ali cobrindo esse buraco, porque dentro do corpo do pulmão foi encontrado vestígio de areia. A polícia pôde perceber que o buraco ele era bem profundo, tinha mais de 1 metro, então ele não poderia ter feito isso logo depois dele já ter pego esses dois aí, ele sequestrar os dois. Então a polícia percebeu que sim, foi alguma coisa que ele premeditou e pelo menos 1 semana antes. Toda vez que a polícia falava com o Claude sobre esse crime, ele conta com total, assim, falta de emoção, ele não tem remorso nenhum, ele não tem nenhum tipo, assim, de empatia. E o que falar desse Claude, se ele teve uma infância difícil ou não, porque aqui o pessoal gosta de falar e de justificar crime falando da infância difícil. Ele não teve uma infância difícil, ele teve uma adolescência, assim, um pouco perturbada, ele fez bastante cagada, roubo, foi pra prisão, tal e coisa, mas aprendeu. Ele teve uma primeira esposa, teve uma filha, teve um divórcio muito difícil e depois ele encontrou a irmã do Guy, que salvou ele voltou a viver a Marie-Laure. Já o Christophe, ele era pai de 2 filhos, casado, mas com muita dificuldade no casamento. Ele era depressivo, alcoólatra, a infância dele foi muito difícil mesmo, ele tinha sido abandonado pelos pais e o único amigo que ele tinha, adivinha quem era? Era o Claude. Então, toda vez que ele falava com a polícia, ele tinha bastante remorso, só que ele sempre falava que ele não viu o que aconteceu, ele não esteve presente, ele ficou nesse estacionamento, sempre negando.
Só que no final, antes do julgamento, ele acabou confessando e falou: realmente eu ajudei o Claude do início ao fim. O julgamento desses dois aconteceu em setembro de 2011. A sala estava cheia da imprensa, porque como foi um crime assim, muito sádico e como envolvia um casal homossexual, o pessoal já falava de homofobia, então foi aquele, nossa, todo mundo falou muito, muito desse caso, foi um caso bem midiático. E como a cidadezinha também era pequenininha, o negócio assim ficou nacional. No julgamento, quando eles perguntavam as coisas pro Claude, por que você fez, ele sempre falava porque os dois ficavam fazendo a cabeça da Marie-Laure e eu achava que sim, eles eram um problema, então eu eliminei o problema, totalmente sem remorso, ele não mudava. E perguntava pra ele, mas o que você pensava quando você tava ali jogando a terra em cima dos dois? Você não via que eles iam se focar? Eu não pensava em nada, eu nem vi na realidade, eu nem olhei. Ele falava que ele não olhou, que ele simplesmente só foi jogando areia ali e depois ele pegou, entrou no furgão dele e acabou. A defesa para o Christophe, eles queriam que ele pegasse uma pena bem inferior à pena que o Claude iria pegar. Porque eles falavam assim que quem foi a cabeça de tudo isso foi o Claude e o Christophe foi aquele bocozão que só seguiu, sabe? Ele não tinha muita expectativa na vida dele, o único amigo era o Claude, então ele falou, vou seguir o meu amigo. Então a defesa queria que ele pegasse uma pena bem branda. O final do julgamento veio e a pena saiu para esses dois. Eles pegaram 30 anos de prisão, que é a pena máxima aqui da França. Eles só vão poder pedir uma revisão da pena quando eles cumprirem 22 anos. Somente depois disso. Eu espero que eles não saiam de lá tão cedo, porque a gente sabe que o sistema ele é bem fajuto e tem muita negligência. No final, a Marie-Laure, ela estava presente no julgamento, ela até hoje ela é revoltada com esse ex-namorado que fez isso com ela, e ela disse várias vezes que não tinha essa de alguém fazer a cabeça dela ou não. Ela, por ela mesma, ela tinha a opinião dela, e se ela quisesse estar com o Claude, ela estaria. Então não tem por que ele ter feito uma coisa dessa, ele imaginava que os dois eram um problema e não tinha nada a ver. Esse foi o caso de hoje, mais um caso aí pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Uma neurose aí de um cara achando que tinha um problema, que pessoas ficavam fazendo fofoquinha dele e acabou um relacionamento que ele queria ter um relacionamento, ele fez isso com dois, de uma maneira totalmente sádica, cruel. Ele enterrou 2 pessoas vivas. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.